A hermenêutica, ela nada mais é do que um conjunto de perguntas que são respondidas e cuja resposta traz em si a interpretação do texto. E é isso que nós vamos ver nessa aula. As 10 perguntas mais importantes que precisam ser respondidas na interpretação de um texto. Talvez você esteja pensando, tudo isso para interpretar um texto? Se você quer uma interpretação saudável, sadia, correta, verdadeira, você precisa estudar a passagem. Não é uma coisa só de olhar e dizer, isso aqui está... Claro, existem passagens que você olha e diz, isso aqui está claro. Mas porque você já tem os outros conhecimentos. Mas algumas passagens precisam de estudos profundos. Existem livros inteiros escritos relacionados a uma única passagem. Não são várias passagens, não é um livro, uma única, 1, 2, 3 versos com livros inteiros escritos sobre o assunto. E nessa aula nós vamos então tratar de algumas dessas perguntas. A primeira delas é: quem escreveu ou falou a passagem? E para quem era endereçada? Você precisa saber disso quando estudar uma passagem. Claro, são duas perguntas juntas, mas elas estão ligadas. Quem escreveu aquela passagem? Ou quem falou aquela passagem que foi escrita posteriormente? Quem? Bom, foi determinada pessoa. Para quem ela foi endereçada? Isso te ajuda muito, porque isso já começa a te dar um contexto histórico sobre a questão. Então, segunda pergunta é: o que a passagem diz? Claro, essa aqui talvez ajude e muito na interpretação, mas qual é a ideia da passagem em si? O que a passagem está informando? Terceira pergunta: existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precise ser examinada mais cuidadosamente? Tem alguma palavra ali cujo sentido não está sendo completo, cujo significado ainda está ali faltando alguma coisa, ainda está incompleto, vamos dizer assim? Se sim, você precisa estudar isso mais a fundo. Quarta pergunta é: qual é o contexto imediato? A gente falou sobre o contexto imediato na aula passada. Qual é o contexto imediato dessa passagem que você está estudando? Você precisa estudar esse contexto junto com a passagem. Claro que a passagem é o seu foco, mas o contexto todo vai estar diretamente ligado a ela. Então você precisa identificar esse contexto imediato. Volto a dizer, o contexto imediato é quando começa e termina aquele mesmo assunto, um bloco de assunto. De repente, dentro do mesmo capítulo, você tem 2 ou 3 assuntos. Você vai separar em blocos. De repente, você tem 2 ou 3 capítulos com o mesmo assunto. Então esse se torna o seu contexto imediato, o mesmo assunto sendo tratado. Quinta pergunta: qual é o contexto mais amplo exposto no capítulo e no livro? Quando você lê o capítulo todo ou o livro todo, qual é o contexto que você percebe nesse capítulo ou nesse livro? Isso te ajuda muito para entender a mente do autor. E ao entender a mente do autor, você vai conseguir entender o que estava no coração dele, qual era a preocupação do autor quando escreveu o que foi escrito, qual era a motivação do autor quando escreveu a carta ou o livro que ele escreveu. Isso te ajuda muito na interpretação. Em sexto lugar, quais são os versículos relacionados ao assunto da passagem que você está estudando? E como eles afetam a compreensão desta? Ou seja, você está estudando um determinado assunto. Vamos pensar que esse assunto seja, por exemplo, os dons espirituais. Que outras passagens ou outros versos você tem que falem sobre os dons espirituais? Então você vai separar essas outras passagens para te ajudar na compreensão da que você está estudando. E aí depois você vai olhar essas passagens e vai perceber como elas afetam a compreensão da sua. De repente você tem um verso ali e outros 10 versos paralelos. Esses outros 10 versos paralelos estão dizendo a mesma coisa. É óbvio que esse 11º, que é o que você está estudando, vai estar em acordo com aqueles outros 10. Isso vai te ajudar muito na sua compreensão, vai abrir uma grande avenida para que a sua interpretação se torne mais simples e muito mais eficiente. Sétima pergunta: qual é o fundo histórico e cultural? Essa pergunta talvez seja a mais difícil de ser respondida.
Porque o fundo histórico e cultural você não aprende simplesmente lendo a passagem. Você vai precisar de outros materiais para te apoiar na compreensão desse fundo histórico e cultural. O fundo histórico você ainda encontra muito conteúdo no próprio livro, nas próprias passagens próximas àquela passagem que você está. Mas o fundo cultural, ele nem sempre é facilmente visível. Então, muitas vezes nós precisamos de outros materiais. Quando eu digo outros materiais, não necessariamente outros livros, mas quase sempre outros livros bíblicos. Então, você de repente está estudando ali a história de Davi, por exemplo, ou algo relacionado a Davi, você vai precisar de Josué para entender como é que eles conquistaram a Terra Prometida e qual era o fundo histórico que levou Davi ali. Você vai precisar entender a questão de Samuel com Saul, depois Samuel com Davi, para poder então entender essa questão, vai estudar os juízes, saber de onde veio a ideia de se ter um rei, qual era o contexto anterior a se ter um rei, que foi Saul, logo depois Davi. Então você vai precisar desse fundo histórico, cultural também. Às vezes você vai ter que recorrer a livros externos. Em muitos momentos os próprios livros bíblicos vão te dar essa resposta aí. Porém, apesar de ser difícil, também abre uma grande avenida conhecer o fundo histórico e cultural de uma passagem. A oitava pergunta que nós precisamos responder é: qual é a conclusão que eu posso tirar dessa passagem? O que eu posso concluir com essa passagem? Há um princípio eterno ali? Há uma doutrina ali? O que eu posso entender com relação a essa passagem? A nona pergunta é, na realidade, uma confrontação. As minhas conclusões, elas concordam ou discordam de áreas relacionadas nas Escrituras ou com outras pessoas que já estudaram essa passagem? Agora é a hora de eu pegar livros sobre o assunto e então comparar, confrontar as minhas conclusões com o que outras pessoas escreveram. E também é a hora de eu pegar as minhas conclusões e confrontar com outras passagens bíblicas que falam do mesmo assunto. E por fim, temos a ideia da aplicação. O que eu posso aprender com a passagem? E como aplicar isso à minha vida? O que eu posso aplicar dessa passagem à minha vida? Essa é a ideia. Não esqueça, a ideia central da Bíblia é que nós tenhamos a nossa vida transformada e não simplesmente aprender alguma coisa, não só conhecimento. Então, o fim da interpretação toda, claro, vai ajudar a igreja, vai trazer ensino à igreja, vai ajudar pessoas que estão caminhando na mesma fé, porém, antes de tudo isso acontecer, essa passagem precisa ser aplicada à minha vida. E para isso ser aplicado à minha vida, eu preciso olhar para ela e ver, bom, o que isso está me cobrando? Essa passagem está me direcionando a fazer o quê? O que essa passagem confronta da realidade, com a realidade da minha vida? E respondendo essas perguntas, eu vou ter uma aplicação mais tranquila. Ok? Então, eu sei que são perguntas, muitas coisas ao mesmo tempo nesse primeiro módulo, mas aqui a ideia, como eu disse, é só trazer uma fundamentação a você. Tudo que a gente está falando nesse primeiro módulo, nós vamos estudar muito a fundo nos outros 3 módulos do curso. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até a próxima.